Boa noite, boa noite. Estou ao vivo agora, estamos ao vivo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo contigo? Oh, esse fio aqui atrapalhando tudo. Vamos passar para cá, bora lá. Maravilha, ela já está aqui, ela já chegou. Você que está entrando na live agora, ó. Hoje, terça-feira, hoje é dia de live e hoje a gente vai falar de um conteúdo super importante para gestores e jovens. Sabe aquela dificuldade que às vezes se tem nesta comunicação? Às vezes por gerações diferentes, às vezes por formatos diferentes. Bom, hoje o bate-papo vai ser com uma pessoa. Opa, volta aqui. Deu erro aqui. Boa, ó, bora voltar aqui. Já. E hoje o bate-papo vai ser nessa linha, tá? Toda terça-feira e quinta-feira eu venho aqui com um convidado, uma convidada, uma pessoa, um profissional que eu admiro, normalmente ligado com a área de comunicação, tá bom? Então, normalmente são profissionais que eu admiro e pessoas que já estão engajadas, já atuam na área de comunicação para trazer para você, né, que acompanha, para você que está sempre comigo, para trazer um conteúdo que possa ajudá-lo, que possa ajudá-la nas suas relações humanas, tá bom? E hoje eu estarei com a Agatha Dourado, tá? Ela que é empreendedora, ela que é palestrante, professora, já trabalha há muitos anos com jovens e a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa comunicação. O que acontece com o jovem quando entra no mercado de trabalho? Quais são as dificuldades que ele encontra para a sua comunicação com os seus colegas, com seus pares, com os seus gestores? E o contrário também, né? Quando a gente trabalha com esse jovem, com esse profissional que acaba de chegar, está com uma série de dúvidas, uma série de incertezas ali, como faz parte, como é o início de toda a carreira, como é que a gente faz para se relacionar melhor, para ter uma comunicação mais eficaz, ok? Bom, então fica aqui comigo. Se você conhece outra pessoa que também acredita que esse assunto vai ser super pertinente e bacana, então já pode convidar, tá bom? A nossa convidada já está aqui presente. Já já te chamo aqui, tá bom, Agatha? Deixa eu só mandar um aviãozinho aqui para algumas pessoas, para alguns contatos. E aí você que começou a assistir a live pode fazer o mesmo. Se você está vendo agora, faça isso. Se você está vendo esse vídeo pelo IGTV, pode marcar aí os amigos, as amigas que você acredita que vão se beneficiar com esse conteúdo. Ok? Maravilha, a Agatha já está aqui a postos. Deixa eu mandar aqui esse convite para as pessoas que normalmente acompanham. E aí a gente continua o nosso bate-papo. Maravilha. Vamos lá. Foi. Foi? Foi. Aí, joia. Beleza. Tá bom. Bora. Mandei, tá? Então vamos lá. Então já dá um oi aqui para quem chegou. A Agatha que eu vou chamá-la já na conversa aqui. Total Drinks Coquetéis que chegou aqui para ver. Portal do Portal do Licitante também chegou. V também chegou aqui. Dainha Dourado também chegou. Olha que maravilha. Joia, pessoal. Muito bacana a presença de vocês aí. Tá bom? Então vamos lá. A Agatha já está aqui. Já está preparada. E bora lá chamar então. Não sei para que eu parei o celular, sendo que eu ia tirar de volta. Maravilha, Agatha. Então, bora lá. E esse fio tá atrapalhando. O áudio eu acho que Largou, chegou. Tudo o áudio ótimo. chega, né? O problema é sempre a tela. O que será que acontece, hein? Eu vou,
Eu não sei, mas acho que isso aí o Insta tá me perseguindo, viu, Agatha? É verdade. Já a segunda convidada, o convidado que eu chamo, e acontece isso. Não, mas eu, Quer? eu tenho a solução aqui. Só um minutinho. Então, maravilha. Então vamos lá, gente. Acho que a Agatha vai reiniciar, né? Vai entrar novamente aqui. Deixa eu verificar aqui com vocês. Eu queria que uma primeira pessoa, uma ou duas pessoas que aí que estão assistindo, é, diga para mim o seguinte: você se lembra quando você começou a trabalhar? Você lembra quantos anos você tinha? Quem se lembra aí, coloca aí a idade que começou a trabalhar. Só para ter uma noção aí. Com quantos anos você iniciou nessa árdua tarefa de pagar boletos, pagar contas? Eu acredito que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava com. Deixa eu ver se agora vai. A Agatha voltou aqui. Aí, Aê! a gente tem solução. Agora, agora sim, hein? Ô, Agatha, Oi. eu senti uma firmeza agora que, eu vou falar pra você, é raro de se ver. Você falou assim, pera aí que eu vou dar um jeito. E pronto. Olha, simples. Quando eu crescer, eu quero ser assim também. Outra vez eu fiquei patinando, eu saía da live, entrava de novo, e a tela preta, aí eu saía. Falei, amigo, vamos pelo áudio mesmo, mesmo que tá tudo certo. Um podcast. Mas aí você deu um. O quê? Um podcast. Foi bem isso. Ô, Agatha, deixa eu só terminar minha linha de raciocínio aqui, eu vou pedir para você se apresentar. Eu tava falando pro pessoal que eu comecei a trabalhar, se eu não me engano, com 12, 13 anos, né? Mas eu trabalhava com o meu pai, né? Então tinha essa tranquilidade, né? E aí, Pronto, para as estamos. pessoas que. Foi? Ô, Thelma, que eu mudei a rede, eu deixei no 4G, que é melhor. Ah, tá, beleza. E aí, para você que está assistindo a live, se você se lembrou quando que você começou a trabalhar, acho que você vai se identificar com o que a gente vai falar hoje. E aí eu continuo essa linha de raciocínio daqui a pouco, pessoal. Agatha, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite, tá? Tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Tô, agora tô. Eu não te ouvi. Ó, Agatha, Oi. eu fiz uma. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu parei porque eu tava me ouvindo. Agora voltou. Agora tá normal. Eu fiz uma breve apresentação sua, mas eu queria que você dissesse um pouquinho mais, né, da sua carreira, um pouquinho mais quem você é, para que aí sim, a gente entre de fato no tema. Cara, eu sou a Agatha Dourado, né? Sou formada em TI, TI por um tempo. Aí a tecnologia me levou para uma sala de aula, na qual eu fui dar aula de informática. Eu meio que me descobri professora, gostando de ensinar. Trabalhei na prefeitura de Itapevi, e na prefeitura de Itapevi eu trabalhei dentro da Secretaria da Educação, arrumando computadores, né? E fui fazer letras, que aí eu já gostava de ensinar, né? Não só da área técnica, mas também de lecionar. E com letras eu fui de cabeça para a área da educação. A área da educação, para mim, foi uma descoberta. Assim, a minha família toda praticamente é da área da educação, mas eu sempre corri da área da educação. Nunca quis, assim, ser professora. Aquela que falava assim, não, eu nunca vou ser professora, eu vou ser qualquer coisa menos professora. E o sonho do meu pai era que eu fizesse o corpo de bombeiros, que eu servisse a carreira militar, né? Mas isso não rolou.
Eu até fiz a FUVEST para o Barro Branco. Eu passei na avaliação, mas na hora da redação, assim, meio que foi inconsciente, proposital, né? Eu não passei na redação, então eu fiquei muito feliz. Acabei indo para uma faculdade particular mesmo, para fazer TI. Aí fiz letras, me apaixonei pela área, não só de letras, né? Que eu dava aula de português e inglês, que é a minha especialização, mas também por estar em contato com um público na qual eu tinha muito problema nessa faixa etária. Eu era muito quieta, eu não falava com ninguém, eu era muito travada, muito tímida, né? E de repente eu me vejo na frente daqueles que eu era o oposto. Porque quando eu cheguei no estado, a primeira sala que eu peguei foi o sexto ano, a antiga quinta série. Uhum. E era a quinta série E. Série E. Cara, eu cheguei na sala, eles estavam tacando papel molhado na. E Caramba! estava em cima da cadeira. Tinha molequinho que estava se agarrando lá de bater um no outro na janela. E eu entrei na porta Nossa! e voltei para trás. Não, eu não quero isso aí, não. Que isso? Eu não quero entrar nesse lugar, não. Deus. A única referência de adolescente que eu tinha eram meus irmãos. Meus irmãos eram santos, né? Aí a diretora falou: não, você vai entrar. Você vai entrar. A diretora era muito amiga. Minha mãe, na época, ela era inspetora de aluno nessa escola. E foi no ano de 2000, cara, tá? Só pra você. Uhum. Não, mentira, 2004. Tá. E eu falei assim: tá, eu vou entrar, mas eu não me responsabilizo. Ela falou: não, entra e fecha a porta. Eu tive uma única reação, e eu acho que assim, eu me descobri naquele dia, naquele momento, e com essa reação, que hoje ninguém faz isso, né? Mas em 2004, meio que com uma pessoa que me conhecia, que é a diretora, ela me conhecia desde de pequena, antes mesmo de qualquer profissão que eu fosse seguir, eu já a conhecia. E ela falou assim: fecha a porta e eu não me responsabilizo também. Beleza. Tava uma guerra. Parceira, né? Tinha 52 moleques naquela sala, tudo pequenininho. E assim, Caramba! moravam. E eu recém-formada ainda. E era aula livre, para você ter ideia, não era virtual, era aula livre, era minha mesmo. A quinta era Nossa! minha. E eu falei: quer saber? Eu fiquei olhando assim, sabe, aqueles 5 segundos. Peguei, pus um pé na minha cadeira, o outro na mesa, subi na mesa e falei assim: olhem para mim agora! Eles olharam e falaram assim: que essa louca tá em cima da mesa? Eu falei: eu quero todo mundo sentado, senão eu não vou sentar. Todo mundo sentou. Eu fiquei olhando, Caramba! eu falei: não, eles não vão sentar, eles vão pegar a cadeira e vão tacar todos em mim. São 52 cadeiras em cima. Eu vou morrer. Então, assim, eu não saí da mesa, em cima da mesa. E fiquei olhando para eles, eles estavam passados olhando para mim, porque a minha reação ninguém tinha feito na vida ainda. Uhum. E aí eu falei: eu vou descer. E desci e sentei. E para todos olhando. Meu, foi tipo mais ou menos uns 10 minutos nós se olhando. Uhum. Você vai olhando e você vai não só olhando, né? Você olha, você observa, você admira, e aí você começa a ter uns calafrios no corpo. Uhum. Gente, eu tenho 52 vidinhas aqui na minha frente. E o que eu vou fazer? Gustavo, eu estava com um planejamento lindo. Eu imprimi, eu imprimi toda a aula numa impressora matricial que eu tinha aqui em casa. Aquela de folha tripla.
Sei. Eu tinha gravado, Fazia um barulhão enorme, eu tinha gravado né? um CD com músicas, porque essa aula era aula de inglês, com música para poder trabalhar com eles, né, e tal. E já tinha um computador na época, levei o computador. Eu falei, não, Nossa. eu vou começar a fazer. Bom, resumindo, eu fiquei com essa turma até o terceiro ano do ensino médio e eu tenho amigos dessa turma. Ia. E assim, a história, essa história, ela percorreu não pela escola, mas por toda a diretoria de ensino de Taboão da Serra. 71 escolas ficou sabendo da professora que subiu em cima. Caramba, olha. Era uma sala, era um conjunto de salas, Aham. professor nenhum pegava, porque eles eram terríveis. Mas o que, que era esse terrível, né? Então, assim, eu não sabia o que, que era esse terrível que os professores falavam na hora da atribuição. Eu falei, mas o que, que é terrível, gente? Pelo amor de Deus, não entendo. Um menino daquela idade, um pititico, como assim é terrível? Como, né? Como pode, né? Ter medo das crianças. A primeira hora que eu entrei na sala, eu saí, né? Então, aí foi essa minha entrada na educação. Só que foram 6 anos consecutivos de ensino fundamental e médio, que eu dei aula de português e inglês em duas escolas Aham. aqui no município de Taboão da Serra, onde eu resido. Só que, ao mesmo tempo, eu queria muito mais do que o sistema me oferecia, né? Porque essa mesma turma eu acompanhei até o ensino médio, e de 42 sobraram 37 que eu consegui na formatura, né? E desses 37, eu vi somente 3 entrando na faculdade. Então, isso começou a mexer muito comigo, né? Uhum. E eu comecei a mesclar, né? Porque eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, e essa alguma coisa eu acho que eu consigo fazer na frente deles. Eu não posso esperá-los sofrer, bater cabeça por aí, dar murro em ponta de faca. Eu posso ajudar. Então, assim, eu fiquei com essa turma, segui com eles e fui buscar como. Falhou um pouco aqui, travou. Pera aí, gente, deixa eu verificar se volta aqui a conexão. Ah, voltou. 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 Então, aí eu estava falando que eu fui buscar, né, informações de como eu poderia ser uma profissional, professora de cursos profissionalizantes. Em 2007, né, eu estava com essa turma ainda e eu já tinha essa ideia. Em 2007, eu fui convidada aqui pela Prefeitura de Taboão da Serra para trabalhar no Projovem. Projovem Urbano. Aham. O Projovem Urbano, ele consistia, era um sistema lindo. Ele consistia no seguinte: o jovem, né, de 18 a 29 anos, que tinha defasagem escolar, ele podia concluir os estudos fundamental, né, até a oitava série, nono ano, juntamente com um curso profissionalizante. Então, eu era professora de inglês e de práticas administrativas para essa turma. E foi assim que eu comecei também a me apaixonar, e eu vi aí um pouquinho do que eu sou hoje. Trabalhar com educação, ver resultados e ter amigos, né? Se você está na sala de aula, isso é muito difícil, né? Você se cobra. Um bom professor, ele se cobra muito. Ele tem que ter um rendimento positivo da sua turma em torno de 60%. Se ele tiver um rendimento positivo da sua turma de 30%, ele já automaticamente já começa a pirar, né? Ele não se considera incompetente. Ele atribui a culpa, né? Ele atribui a culpa ao sistema, às crianças, lá, aos alunos, aos pais, à instituição familiar.
a escola, a tudo. E eu não queria cair nesse mesmo nicho. Nesse número, né? Nessa mesma estatística, né? Eu não queria. Eu falei, cara, eu sei que eu vou cair nisso, porque a minha família, tios, né, parentes, todos caíram nisso, né? Atribuindo culpas a quem? Eu não quero. Aham. Eu posso fazer o que eu gosto, o que eu me formei, o que eu quero fazer, vendo resultados positivos. Nessa questão de trabalhar o ensino profissionalizante. Só que aí eu estava com uma faixa etária de 18 a 29, então eu só pegava a cara de 25 a 29. Eu falei, não, eu quero menos. Fui buscar. E foi aí que eu cheguei na questão da aprendizagem. Em 2009, eu conheci o sistema da aprendizagem da Lei 10.097, na qual eu poderia atuar. Cara, eu mandei 5 currículos para uma instituição aqui de Pinheiros, ninguém me chamava. Mandei para uma outra 3 currículos, ninguém me chamava. Nada. Pelo amor de Deus, né? Tudo bem, continuei com a minha vida. Eu dava aula no estado, dava aula na prefeitura e dava aula particular e era gestora da escola. Caramba. Da Nossa. E aí, do nada, eu acho que o universo falou: toma um presente para você, saiba utilizar esse presente dele e agradeça. Uma pessoa me convidou para entregar um currículo numa tal Nurap. Eu falei: que é isso, gente? Não, é que ela trabalha com curso profissionalizante, você vai dar aula administrativa, Ada. É facinho. Eu falei: tudo bem, né? Já passei por isso com o ProJovem e tudo mais. Fui, entreguei, mandei meu currículo por e-mail. No seguinte, me ligaram. Agatha, você pode comparecer aqui no outro dia, aí seria o terceiro dia, para uma entrevista Aham. com a nossa superintendente. Eu falei assim, tá. Até então, o meu conhecimento de hierárquico empresarial era de funcionária pública, ou seja, diretor, Aham. supervisora. O que é superintendente? Eu nem sabia o que era isso. Ali no Brooklyn, na Nova Cancioneiro, entrei, já fui direto na sala da chefe. Aí a chefe, oi, tudo bem? Nossa, como você é bonita! Eu, obrigada, já gostei dela. Então, né, eu estava lendo aqui seu currículo, mas fala um pouco de você, quero te conhecer. Aí falei de um monte de coisa. E no meio, e ela também, foi uma conversa muito gostosa. E no meio de tudo eu falei, eu trabalho desde cedo, desde os meus 14 anos, porque eu fui jovem aprendiz, na verdade. Não, na verdade eu falei assim, eu fui patrulheira do Campo Pinheiros. Aí ela, não brinque com o Campo Pinheiros. Foi meu primeiro emprego com 14 anos. Ela, menina, a superintendente do Campo Pinheiros é minha prima. Quer saber de uma coisa? Passa ali no RH e já pega a lista de documentação. Eu falei, gente, Olha só. a mulher ou ela é doida ou ela é muito boa. Aham. Gustavo, o que me deu a oportunidade de estar no Nurap há 10 anos foi eu ter falado que fui jovem aprendiz. Olha o peso que tem, né? E às vezes, ó, Agatha, você estava falando assim, eu estava viajando assim no bom sentido, né? De lembrar do meu início no mercado de trabalho também, de entender o trabalho com os jovens. E é muito bacana assim, porque você realmente demonstra no seu dia a dia, demonstra agora falando o quanto você gosta dessa área, né? Eu falo que, por exemplo, eu me sinto muito privilegiado de trabalhar com o que eu gosto. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, é meio caminho andado, né, para a qualidade de vida. E você fala com uma energia muito boa isso. E você pegou, tem dois pontos aí que eu queria destacar. Uma, que você pegou é, tipos de jovens, né? Então você tem essa noção, por exemplo, você está desde 2004 dando treinamentos, né, atuando à frente de uma sala, dando aula. Então você pegou da criança para pré-adolescente, pré-adolescente com a mesma turma você manteve, e aí você pegou os jovens, ou seja, até momentos que você já deu treinamentos para pessoas até mais velhas, né? Que eu sei. Mas
você tem uma noção de como realmente é as diferenças, né? Trabalhar, não, esse público, ó, tem que ser desse jeito. Quando você falou que você subiu na cadeira, na carteira lá para chamar atenção, eu lembrei de uma vez que eu fiz isso, mas eu achei que você fosse falar alguma coisa parecida com Sociedade de Poetas Mortos, que eu fiz nessa linha, que tinha o filme do. Com todas as turmas, eles pediam para eu subir na carteira. Então, Não, sensacional, porque é super diferente. eu dava aula de português, principalmente quando era é, texto, ou poesia, ou área literária, eu subia na mesa. Era uma marca da professora Agatha. Era subir na mesa para ler o texto. E assim, o próximo a ler, eu descia, e o aluno que continuava a leitura, ele subia na minha mesa para ler. Então você fez também, baseado no filme também, né? Teve. Eu estou inteira na educação. Que legal. E é bacana assim, porque essas atitudes é, te fazem sair do comum. Claro, você está chamando a atenção, você não está. De repente a pessoa pode ver, tá estragando. Não, não é isso. Você está saindo do comum, você não está deteriorando o patrimônio, não é esse. Mas é uma forma de chamar a atenção que, independente disso, o sair do comum, e aí isso tem a ver desde os pré-adolescentes, acredito que até para os mais velhos, quando a gente faz algo diferente, quando a gente se permite isso, claro, chama a atenção, né? Fala, peraí, opa, deixa eu ver. Pro bem ou pro mal, deixa eu prestar atenção, porque isso eu nunca vi, né? Então é um ponto, acho que super positivo nessa questão, chamar atenção para si. E tem momentos que a gente vai chamar atenção de maneira leve, e eu costumo dizer, tem horas que você tem que chegar com os dois pés no peito, né? Tem horas que você tem que chegar e falar, peraí, entre aspas, quem manda aqui sou eu. Não significa ser arrogante, significa ter o seu espaço, né? E um outro ponto. Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, Agatha. Tá me ouvindo agora, meu? Tô, voltou. Agora eu tô. É uma troca, né? Assim, esse foi o meu início, mas esse é que foi o que é isso que eu levei para diante e é esse subir na mesa que eu me espelho hoje para estar lidando com adolescentes e jovens no campo profissional. Uhum. Geralmente o subir na mesa ainda existe, né? Porque o jovem ele te pede para sair do que é o convencional, né? E você tem que mostrar para ele o seguinte: olha, eu consigo sair desse convencional desde que eu seja criativo, inovador e que isso seja positivo para ambas as partes, você e a empresa. Sim. Então, esse subir na mesa ainda continua de outra forma. Sim. Eu acredito que isso vem até na linha de você. Eu até marquei aqui para falar, essa coisa de sair do comum. Eu vejo que às vezes, o Agatha, tem muitos profissionais que de repente vê a chegada do aprendiz. Que nem você falou, uma das coisas que cresceu muito, até pela lei, foi a quantidade de aprendizes, né, nas empresas, né? Eu fui estagiário, né? Então, quando eu fui estagiário, por mais que já existisse o projeto aprendiz, como não era lei até então, não era esse boom que é hoje, né? Mas eu vejo que alguns gestores, alguns profissionais, eles tem um ponto que você chega no ambiente, você tem suas tarefas, ok. Mas às vezes você não delega, às vezes você não tem confiança naquilo, e às vezes você tem uma pessoa ali que pode mais, né? E quando eu faço um paralelo de sair da mesa, quando você pega e fala para ele, ô Agatha, falo, né, chega para ele ou para ela e fala, ô Agatha, ó, eu sei que você deveria fazer isso aqui, ó, mas eu acredito que eu tô gostando do que você tá fazendo. Então eu queria te passar um negócio, mas porque eu acho que você vai dar conta. E eu trago isso um pouco, né? Tipo, ó, não é da sua tarefa, mas é como se fosse delegar a mais mediante aquilo que você vem fazendo. Então, para ele dá a sensação de, opa, peraí, eu estou saindo do comum também. Ele está me dando, porque nós gostamos disso no dia a dia, né? Quando nós somos mais testados nesse sentido, né? Quando a gente fala, ó, eu acho que você pode fazer um pouco mais, né? E para o jovem é a mesma coisa. Então, acho que quando o gestor começa a pensar aqui,
Se ele sair um pouco do que está ali, padronizado, sempre pedir a mesma coisa, falar, ó, você pode um pouco mais, eu acredito que você acaba tendo um retorno mais bacana, né? Trabalhar com essa faixa etária, Gu, é justamente isso. É você passar para ele a rotina, ele vai entender que aquilo é uma rotina. Ele vai fazer o melhor possível daquela rotina que foi delegada. Só que ele busca o desafio. E o desafio ele vem justamente naquilo que se propõe e que está fora da rotina. E ele dá conta. Ele dá Que conta sai do comum. e do desafio. Quando o gestor trabalha esse desenvolvimento com o jovem, dando essa oportunidade, né, dele mostrar as potencialidades que ele tem, ele não vai mais fazer aquela rotina que ele tinha. Ele vai ter uma rotina, um nível mais alto, com desafios mais altos, porque aquele gestor vai ver o grande profissional que ele tem nas mãos. É uma pedra Sim. que tem que ser lapidada. E ela é relíquia, ela é valiosa. O que a gente tem que entender são o que ele traz de bagagem, né? Quando eu falo para você assim, hoje, para mim, é confortável o público que eu trabalho e na área que eu atuo, por ter tido a Uhum. experiência da sala de aula. Então, esse jovem que chega para mim é o mesmo jovem daquela sala de aula. É aquele menino que estava atacando papel na parede, Uhum. em cima da cadeira, que estava brigando com o coleguinha. Só que quando ele chega para mim, Gu, eu ofereço para ele um ambiente no qual tem regras, tem normas, procedimentos, e eu falo para ele: você não vai levar uma advertência, você vai ter um desconto em folha. Se você tiver mais de um desconto em folha, não. Então ele percebe, ele se percebe um ser cidadão na sociedade. É nesse momento. E aí o que, que acontece? O inverso. Ele começa a melhorar Sim. a escola. Então, quando eu falo da aprendizagem, eu falo com muito carinho e com muita proteção a ela, justamente, cara, porque é transformadora na vida desses adolescentes e jovens. Quando eu falo assim, quando um profissional passou por uma das duas etapas, ou aprendizagem ou estágio, ele é um big de profissional, né? É um Sim. big de profissional, porque ele teve o momento dele de lapidação. Foi ali que ele errou, que ele ficou com medo de errar, ou que ele errou e falou, não tô nem aí, alguém chegou para ele e falou assim, olha, eu me importo com você, se você não tá nem aí, o problema é seu, mas eu quero que você esteja aí sim. É. Tá me olhando, enfim. E fora que a gente não pode nem desmistificar classe de potencialidades na vida. Tem jovem que tem uma cultura mais abastada, tem jovem que tem uma cultura mais limitada, tem jovem que tem conhecimento mais abastado, tem jovem que tem um conhecimento mais limitado, e assim vai. Mas todos eles buscam a mesma coisa. O cara de 17 anos é o cara de 17 anos, independente da sociedade familiar que ele se criou. Uhum. Ele tem 17 anos. O cara de 19, ele tem 19 anos. Cada idade tem uma particularidade ali que está acontecendo e que é um rebuliço na vidinha dele. Então eu tenho que entender quando que isso interfere na aprendizagem dele, interfere na performance profissional dele, o que ele vai passar para a próxima idade, que é a próxima fase. Então, é muito legal quando a gente pode ter esse diálogo com o gestor, porque ele vai ver o potencial humano, não só o colaborador, o cara que está ali para colaborar. Sim. Ele vai ver o potencial humano. E quando ele vê esse potencial humano, ele suga. Porque ele vai falar, cara, você vai ficar muito bom. Porque eu quero Sim. que fique muito bom. Esse gestor ele vai ser lembrado pro resto da vida desse. É.
pro resto da vida. O cara vai estar numa liderança de uma empresa falando do gestor dele. É incrível. Verdade. E a gente já vivenciou isso, né, Gu? A gente sabe que quando o cara tem uma alavancada de sucesso pós-aprendizagem, foi sim muito mérito Sim, de gestores bons. Foi sim. sim. E esses gestores, eles estão tanto, quando a gente fala de gestores, eles estão tanto na empresa, né? Quanto na linha de treinamentos também, né? Que a gente acaba atuando. Eu vi que tem aqui alguns amigos que atuam também na área, alguns que eu já conversei, a gente vira e mexe, fala sobre esse assunto. E aí eu lembro das pessoas, naquele, principalmente no nosso início de carreira, né? Daquelas pessoas que nos dão mais oportunidades, aquelas pessoas que confiam, como você falou, porque nós temos essa sensação de gratidão. Por mais que nem todos demonstrem, né? Nós temos, né? Aquela coisa tipo, poxa, a gente está próximo, você me trouxe um copo de água. Eu não pedi, mas foi um gesto tão bacana seu que eu fico na minha cabeça, pô, eu tenho que fazer alguma coisa por ele, né? E aí, quando o gestor começa a entender isso, e quanto mais nós fazemos isso, nós multiplicamos. É óbvio que, como qualquer profissional, qualquer idade, a gente não está falando de agradar a todo mundo, a gente está falando de algumas situações, mas de dar oportunidades, que é o que a gente faz, de ouvir, né? De limitar também, falar, opa, aqui não, ó, você vai até aqui. Eu acho muito bacana essa linha de pensamento, falar, querido, é isso, isso, isso. O famoso combinado não está caro. Eu sempre gosto de usar esse argumento, por exemplo, ó, é isso, você não quer? Tchau! Tem quem queira. Não, isso, não tá bom para você? Seja homem, seja mulher, independente da sua idade, e decida. Não é simples essa decisão, mas é muito melhor para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, se você parar de se enganar e você parar de ocupar lugar, né? Então, isso serve na aprendizagem, isso serve na empresa, né? Isso serve para nós adultos, né? Pô, não tá afim? Ok, peraí, o que eu vou fazer? Né? Nessa linha que você colocou, muito bem colocada, Gu, eu costumo usar uma frase, né? Que é assim, cara, a sua. É até uma frase antiga, né? De profissionais antigos, aquela tipo assim, ah, vista a camisa, sabe? Aham. A tua cadeira tem 100 que tá querendo. 100. Faz o... Exatamente. Ou você pega essa cadeira e agarra ela, ou você larga ela, porque se os 100 vier para cima, você tá morto. Então, decidiu o que você quer, né? E assim, Exatamente. a minha amiga Rose, que ela tá aqui comigo, a Rose ela entrou praticamente na mesma época que eu no Nurap, Gu. Só que assim, a gente foi para lados, a gente achou que foi para lados opostos, mas na verdade, Aham. tão assim, na mesma época, o Nurap era bem pequenininho, tinha pouquinhos jovens aprendizes lá, né? Hoje a gente quintuplicou o negócio. E estávamos colocando em evidência também a questão da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, Aham. mas aprendiz com deficiência. Porque quando a gente percebeu na sala de capacitação as diversidades, o que veio para a gente bem na cara foi a deficiência. E ao longo desses anos também, desses 10 anos, a Rose fez um big de um trabalho que ela colocou assim, o Nurab falou assim, olha, gente, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, né? Todo mundo com perna, todo mundo com braço, todo mundo falando, todo mundo enxergando, escutando, mas e os que não? E os que não? Então, cada um de vocês vai ter um aprendiz com deficiência. Aí foi mais desafiador ainda. Eu falei, Jesus, acho que eu vou subir na mesa de novo. É um novo processo, né? Uma nova adaptação, né? Mas assim, cara, é muito gostoso. Então, quando você pega essa faixa etária, eles são diversos, diversos, sabe? O que muitos pais, muitas mães conversam comigo, né? Eles chegam e falam assim, ai, Agatha, obrigada, viu? Eu falei assim, não, eu que agradeço a senhora Sim. ter tido o filho que tem. Ela já... Aí ela elogia ele. Muitas vezes, tá, dá pra... Foi o
primeiro elogio em público daquele jovem. Aí. Aí você já pega na pontinha de toda a história, né? Então você pensa, eu vou elogiar um cara, não, eu preciso cobrar, cobrar, cobrar. Não, eu vou cobrar. Só que para eu cobrar, eu Sim, preciso saber que eu também gosto do que ele faz de bom, de correto, sim. legal. Então eu preciso, no mínimo, elogiar uma coisa, né? Então hoje eu trabalhei com jovens aprendizes com deficiência, aprendi muita coisa, principalmente a questão de paciência, sabe? O jovem, ele te agita. Então eu me tornei uma Aham. pessoa como eles e estava tudo bom, estava tudo certo. Até chegar um jovem aprendiz com deficiência intelectual. E eu tive que ter paciência. Então eu aprendi a escutar o jovem. Olha, Uhum. achava que eu escutava o jovem, mas na Uhum. verdade eu lia o jovem. Eu fazia uma leitura do jovem e trabalhava em cima dessa leitura. E não ouvia. E com o jovem aprendiz com deficiência, eu aprendi a ouvir o jovem. E aí eu falei, cara, que legal. Eu vou juntar o que eu já faço, que é a leitura, É. e ouvir. E você sabe que muitas vezes também eu me engano. Eu me engano. Sim, E faz parte do jogo, né, Agatha? eu falo para eles, sabe, Gu? Eu falo para eles, falo assim, cara, eu errei. Me enganei com você. Você acredita que eu não dava nada para você e você é demais? Eu falo pra eles, cara, eu não dava, você acredita? Aí eles, você me surpreendeu, que maravilha. E esse cara, velho, ele vai embora pro mundo falando, vou surpreender pessoas, né? Eu vou É, surpreender pessoas. E isso daí é que faz uma grande diferença na vida de profissionais, né? A gente verdade. primeiro se surpreende conosco, nós temos que nos surpreender, falar assim, nossa, eu Sim. faço isso, eu vou fazer isso muito bem, com maestria. Mas, ao mesmo tempo, surpreender o outro. Então, assim, eu aprendi essas duas bases muito importantes, que é ler o outro sem julgamento mesmo. É a leitura, eu falo que é a leitura infantil, sabe? Uhum. Sem o julgamento, para poder, talvez, ir para o mundo deles, no meu, e entender a situação. E escutar. Ali, eu faço o planejamento adulto, de gestão e direcionamento. Né? Bem por aí que tem que ser a coisa. E uma coisa que traz desse ponto que você falou também, que eu vejo que noto conversando com alguns jovens, conversando com o que eles passam, né, com eles e o que eles passam muitas vezes na empresa, vem ao encontro disso que você falou. Às vezes, o gestor ele pode dar mais feedbacks. Aí tem entre os dois lados, né? Entra sim a questão de elogiar, né? E a questão de falar, ó, você pode melhorar nesse ponto. E o jovem também, o jovem está assistindo ou agora na live, está vendo pelo IGTV, cobre mais, acho que ele pode cobrar mais feedbacks. Às vezes a gente chega e fica com essa insegurança, né? Ah, mas qualquer coisa, a Agatha é minha chefe, qualquer coisa ela vai falar. Mas quando a gente questiona mais, então, se eu sou jovem, estou trabalhando contigo e eu questiono, né? Pô, me dá um feedback, me fala o que que eu estou acertando, né? Eu demonstro uma maturidade maior, porque aí eu sei que eu vou receber algumas críticas e lidar com isso. E para o gestor que talvez não tenha essa prática, porque o jovem não pediu, vale a pena entender que às vezes ele está com vergonha, né? Às vezes ele não sabe ainda disso, né? E é legal você falar assim, peraí, qual que é o momento que esse jovem, eu costumo falar, qual que é o momento que ele está como café com leite, sabe? Tem momentos na nossa vida que a gente é café com leite, a gente brinca com os mais velhos, mas as regras são diferentes, né? E qual que é o momento que ele mudou de fase? Ele continua jovem, mas ele já mudou de fase. É, E aí entender isso, né? Entender isso muda muita coisa, né? Falar, ó, Agatha, pô, tá, você chegou atrasada. Pô, mas ontem também, né? O
O atraso tem que ser exceção. 2 vezes na semana já é quase metade da semana. Então, sabe, é preciso deixar claro esse ponto e também falar, pô, bacana, ó, essa planilha aqui. Questões, vamos supor, questões digitais. O quanto eles, de maneira geral, dão um show na gente no que diz respeito a esse cenário digital, né? Então, ó, querido, pô, às vezes tem coisas aparentemente simples, só que na hora de você desenvolver, leva-se mais tempo para um ou para outro, e aí você passa para, eu preciso desse, sei lá, slides. Pô, de repente em 5 minutos ele ou ela é capaz de fazer uma apresentação mais bacana, né? Num formato, num layout mais agradável, mesmo que vai pegar algum que já exista, não tem problema, mas traz uma coisa mais atual, traz uma participação ali, um vídeo, alguma coisa que tem a ver com essa linguagem, ajuda muito, né? Você acaba dando mais autonomia e tendo esse retorno, e deixando claro, né, a importância dele ali. Você falou agora, ou estava lembrando aqui, você falou agora da Rose. Deixa eu aproveitar, vi que teve algumas pessoas aqui, ô Agatha, que se manifestaram. Deixa eu dar um oi rapidinho aqui, ó. A Rose falou, né? A Rose está aqui. O José entrou, peraí. Quem mais aqui? João Lucas, Rosimeira, a Rose falou, né? Que trabalha com jovens com deficiência. Débora, Silvana, Milena, Mi, Gabi, Gi, Deinha tá aqui, 11h30, deixa eu ver. O André, o Marcos, o Rogério tá aqui também, legal. O André falou que, para mim, enquanto educador, é tão bom essas histórias, e me identifico muito com isso. Ah, foi a hora que você estava falando da sua vivência. O Andrézão, que é amigão meu também, a gente fez uma live semana passada. O Sandromir também está aqui. Sandromir vai estar na live na quinta-feira, hein, Sandromir? Nossa live na quinta-feira no Facebook. Daqui a pouco eu falo mais pra galera. Gente, obrigado aí vocês que estão participando, tá? Ô Agatha, eu queria pedir para você pensar aí nas considerações finais, porque a gente já está indo para os últimos 10 minutos aí da live, né? Mas antes de você pensar e dar as considerações finais aí, eu queria que você dissesse dessa sua carreira, né? Lidando, como você falou agora, com os jovens, pensando em dois públicos, o jovem, e o gestor, né? Ou me dá uma dica, pensando que eu sou um jovem, me dá uma dica me vendo como gestor. Fala, Gustavo, seu jovem, você tem que fazer isso. Gustavo, gestor, você tem que fazer isso. Para a gente melhorar essa comunicação antes das suas considerações. Primeiro, assim, quero agradecer muito a você. É uma honra estar aqui. Gustavo, é demais. Acompanho você sempre. E, pessoal, siga o Gustavo, vale muito, muito a pena mesmo. É fantástico, fantástico. Obrigado. Eu posso falar para você duas coisas que eu vivi, que eu dou como conselho, porque eu vivi. Vou colocar somente o que eu estudei, sim o que eu vivi. Eu fui aprendiz patrulheira e hoje eu sou gestora, né? Então, eu vou falar duas coisas que funcionou comigo como aprendiz e como gestora. Aprendiz, agarre a oportunidade, olhe para ela e se desenvolva. Às vezes tem alguns jovens que chega como aprendiz ou como estagiário e acredita que é a empresa que vai estar desenvolvendo ele. Não. Você tem que buscar o seu desenvolvimento. Tem que de você a iniciativa de querer aprender. Porque quando você quer aprender, você está ali disposto para poder encarar os desafios e, é óbvio, vão perceber que você vai querer desafios maiores. Então, agarre e faça o seu melhor todos os dias. Quando você fizer o seu melhor num dia, mate esse dia e nasça melhor que o anterior. E assim vai, né? Para gestores, olhe para a lei do aprendiz, a lei do estagiário, como uma oportunidade
que você mesmo ou teve, e se não teve, alguém da sua família vai ter. Porque é um início muito importante para duas coisas. Primeiro, para a continuidade do desenvolvimento humano. E segundo, para o fortalecimento de um profissional. A gente não pode querer, no nosso futuro, modelos de pessoas que nós estamos desenvolvendo hoje, boas, se nós não as desenvolvermos para serem boas, excelentes, terem excelência no que elas fazem. Então, o que eu me cobro, eu observo as minhas aprendizes hoje, trabalhando comigo, e falo para elas, você sabe que eu fiz a mesma coisa que você e não deu certo? Nossa, você sabe que quando eu tinha sua idade eu devia ter feito isso que você fez. É puxar as rédeas assim. O não, ele educa e ele desenvolve. O desconto na folha dói. Dói, mas no futuro é gratificante. Tanto para quem teve quanto para quem deu. Né? Então, é um convívio é um convívio que tem que ser assim muito de mim para o outro. O aprendiz tem que olhar para a empresa e querer se desenvolver. O gestor tem que receber, acolher, desenvolver, mas também tem que ter a rédea curta. Tem muitos jovens que chegam nas empresas que não têm base de sim e não dentro de casa. E aprendem na escola, erroneamente, e aí só vem a empresa para poder mostrar para ele e falar assim, cara, aqui não é sim ou não, aqui é norma. É isso. Aqui nós temos um protocolo. É isso. Se você não quiser, você com 17 anos, 18 ou 19, por incrível que pareça, você tem o livre-arbítrio. É só sair. Sua mãe te deu a chave de casa, mas eu tô te dando a porta do RH para você sair. Então aqui você tem o livre-arbítrio. Né? Isso é olhar muito. A gente sempre, na minha época, tá? O jovem será o cidadão do futuro. Quem é ele? Né? Porque eu já sou a cidadã do presente. Se eu pensar no futuro, que tem um mausoléu já. Então, só no hoje. O jovem pode pensar no amanhã dele. Eu penso no hoje. Né? E de vez em quando no ontem também, para não esquecer de algumas coisas, né? Porque se eu esquecer, aí também geriatria. Então, é isso. E leveza, cara. Até no momento de você dar o feedback negativo, é leveza. Jovem nenhum vai gostar de ouvir, mas esse é o momento dele. Né? O problema é seu, amigo, não é pessoal. É profissional. Eu estou falando isso porque eu quero que você melhore, senão eu já tinha te demitido. É verdade. Acho que é isso, cara. Verdade. Agatha, obrigado mais uma vez, obrigado. Quero agradecer sua presença aí, esse bate-papo, gostei bastante, assim, e que bom, né, que esse dia chegou, né? A gente conversando, pensando nessa ideia lá atrás, eu fico tão feliz, assim, pelo fato de hoje estar conseguindo fazer algumas lives com algumas pessoas, amigos profissionais, como eu falei no começo, por mais que sejam pessoas próximas, né, são profissionais que eu admiro, são pessoas que agregam para mim e, obviamente, eu quero que agreguem para as pessoas que estão à minha volta também. É gostoso esse esquema, sempre digo, de bate-papo com conteúdo, né? Da gente, de ter essa troca e poder ter pessoas aqui assistindo, participando e deixar esse conteúdo aqui para auxiliar outras pessoas também, né? Então, parabéns pelo trabalho que você faz, pela pessoa que você é, né? Por esse carisma que você sempre tem, sempre mantém essa energia, por fazer com amor, fazer o que gosta e deixar muito claro isso. É, Obrigado pela presença. Tenho certeza que espero, né? A gente espera, né, que tenha sido útil, mas estou muito convicto que foi útil, porque
Eu sinto isso. Quando o nosso bate-papo é agradável, eu vejo isso nas outras lives. Quando as outras lives, o bate-papo é agradável e eu vejo que as pessoas que estão fazendo, elas estão se beneficiando, isso para mim já é uma coisa muito positiva e eu acredito que isso também tenha sido para as pessoas, tá? Eu quero só falar só. Pode falar. Admiro o seu trabalho de verdade, sou muito sua fã, tá? Sou sua fã. O projeto de live tá incrível, continue. E eu gostaria de mandar um beijo gostoso para nossa Juju Marota. Obrigado. Vou mandar sim, depois eu vou mostrar o áudio para ela, essa parte especificamente para ela ver. Juju Marota não está aqui hoje. Pessoal, alguns já sabem, Juju Marota é minha filhota, faz 6 anos esse mês aí. Mas mando sim, obrigado. Agatha, fica com Deus. Vou fechar a janelinha aqui, vou fazer o fechamento aqui antes do Instagram fechar. Beijão, beijão pra você, beijo pra Deia também. Deia, prima que tá aí nos vendo também, mandou eu te amo também, amo vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Gente, estamos aqui finalizando o bate-papo. Mais uma vez, Agatha, obrigado pela presença. Todos vocês que estiveram aqui com a gente, obrigado, tá bom? Pela presença de vocês, tá? É uma satisfação muito grande ter pessoas próximas, amigos, participando aqui por um momento com a gente, tá? Trazendo um ponto de vista, um exemplo, uma experiência. Amigos profissionais que já estiveram aqui também fazendo live comigo, a Débora, a André, Sandromi vai estar semana que vem na quinta-feira. Aí eu aproveito agora para fazer uns convites, tá, gente? Então, o André, né? O André Nunes está aqui. Valeu, Andrezão, falou que foi top. Então isso tem a ver, né, André, com aquilo que a gente conversou semana passada, na quinta-feira. A gente falou sobre as gerações da comunicação, sobre as gerações, e hoje é um assunto que tem muito a ver com aquilo que a gente discutiu, né, irmão? E na quinta-feira agora, gente, o meu bate-papo vai ser com o Sandro Mira Almeida, tá? Ele também é profissional na área da educação, ele é empreendedor e ele está na área da informática. Então, a nossa comunicação, nosso bate-papo vai ser comunicação de segurança, tá? Como que você pode se comunicar nas redes sociais, na internet, de qualquer forma, mas também de maneira segura, tá bom? Ele que é profissional da área de informática, da área de tecnologia de informação, vai dar alguns conselhos e algumas dicas muito bacanas sobre isso, tá bom? Amanhã, gente, agora eu começo um projeto novo, tá? Deixa eu fechar esse nosso bate-papo nesses minutos aqui. O que que acontece? Eu estou finalizando esse mês, essa ideia, esse projeto das lives. Aí mês que vem eu vou dar uma pausa nas lives com os convidados, né? Foi um projeto que está funcionando. Comecei em maio, eram só as quintas-feiras. Em junho rolou as terças e quintas. E agora em julho também as terças e quintas, tá? E agora esse mês de maio eu começo a fazer toda quarta-feira, mês de julho, todas as quartas-feiras eu começo uma live falando sobre comunicação. E aí, para você que trabalha com vídeos, ou vai gerar conteúdo, ou começou a gravar vídeos agora, tá? Para você que realmente está nessa fase, eu vou falar da importância de alguns passo a passo, né? De algumas etapas. Amanhã, por exemplo, eu começo a falar sobre o seu motivo. Qual é o seu motivo para gravar um vídeo, né? Ou para as pessoas que vão falar em público mais para frente, né? Que agora a gente está mais em casa, a gente está mais, obviamente, na quarentena, está tudo muito digital, né? Mas qual é o seu motivo? Então esse é o momento, é o assunto de amanhã. A gente vai falar de mindset também. Vai ser aqui no Insta, tá bom? Gustavo Guimarães Oficial, beleza? E aí, na quarta-feira que vem eu vou falar sobre como você pode estudar seu conteúdo. Na outra quarta-feira eu vou falar sobre como você vai fazer um roteiro para suas gravações. E aí, na última quarta-feira do mês, aí sim vou te dar algumas técnicas para a sua comunicação de fato, em público ou no vídeo, que é o principal que a gente vai falar esse mês, tá? Beleza? Só que aí, e a live de quinta-feira, gente, com o Sandromir vai ser no Facebook, tá? Facebook também é a mesma coisa, Gustavo Guimarães Oficial. A diferença é que o oficial tem 2 Fs. Joia? Beleza? Bom, mais um outro ponto aqui, para você que vai se comunicar em público, tem o meu curso de oratória no site www.faleempublicoja.com, tá?
Quer saber mais como evoluir? Acessa lá, verifica todas as metodologias que vão ser utilizadas no curso e passe também a se comunicar melhor. Beijo, gente, fica com Deus.